Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview, hoje com a Maria Nolasco. Bem-vinda, Maria, grato por teres aceito o convite para vires falar do Game World que te está a apaixonar, não é? A Vila, Escola Sustentável. Obrigada, eu. Talvez uma boa forma de começar seja mesmo perguntando-te, nas tuas palavras, o que é a Vila Escola Sustentável? A Vila é um projeto de educação de escolar que procura trazer várias propostas que não estou e não estamos, quem está na equipa, a encontrar nesta comunidade onde estamos, em Lisboa. Não estamos a encontrar esta resposta tanto para crianças mais pequenas, primeiro ciclo, e depois, principalmente, muito quando crescem, adolescentes, e todo este percurso, não é? Também algo que faça sentido e que junte todo este percurso com determinados valores e práticas que estão a faltar a serem uma possibilidade para as famílias, a serem uma possibilidade para esta geração. Pela sociedade que estamos a construir, é preciso que existam propostas educativas que contribuam diretamente, não é? Com clareza para a inovação que se procura e que me parece que já estamos preparados para fazer, não é? E para viver também na educação. Em que é diferente? Em que é diferente a oferta da Vila? É diferente. Uma vertente é a liberdade de podermos criar e ir criando aquilo que acreditamos, quem faz parte da comunidade, a equipa, as famílias, aquilo que acreditamos ser central poder trazer. Então há uma liberdade de criar aquilo que se considera importante trazer na educação e poder fazê-lo. E serem pilares da proposta diferentes aspectos que são possíveis de conjugar, de ter esta liberdade de conjugar da forma que se considere mais adequada, que se vá testando, também experimentando nos miúdos e vendo o seu feedback e podendo-se ir trabalhando a partir daí, não é? Ter esta noção de, a Vila até se chama Educação para a Liberdade, por acaso no registro enquanto entidade, tem este centro de construirmos com essa liberdade algo que vá mesmo ao encontro da sociedade em que queremos viver e do dia a dia em que queremos que as nossas crianças e adolescentes vivam e que acreditem. Então, mas partilhando alguns dos pilares centrais também da proposta. Aquilo que está assim na gênese, não é? Do trabalho que se está a fazer. Ter as emoções como um pilar da educação e todo o trabalho interior, ter essa dimensão assumida claramente no currículo, tão importante como tantas outras, fundamental, para ser assumida e trabalhada desde pequenos e em todo o percurso, não é? Com diferentes intensidades e propostas consoante o amadurecimento das crianças para adolescentes, mas assumindo claramente que é um pilar da educação, porque é um pilar da vida. Então temos as emoções e toda essa consciência interior do que somos enquanto seres humanos como central nesta proposta. Continuo? Mais pilares? Sim, por favor, continua. Temos a sustentabilidade, a ecologia, a regeneração, não é? Ainda ao termo ainda mais adequado, mas esta relação connosco, começa connosco próprios, mas depois com todos os recursos e a natureza onde estamos, onde vivemos, de que fazemos parte, e isso estar nas aprendizagens, na vida escolar, de forma central, como um pilar, essa noção de onde estamos e do que fazemos e que impacto é que tem tudo o que fazemos, não é? E por isso podermos quando temos curiosidade sobre um tema e queremos aprender mais sobre esse tema, poder perceber logo de que forma é que ele está inserido no ecossistema e os recursos que usamos e como é que usamos e que impacto é que tem, e depois quando se tornam adolescentes e estamos envolvidos em projetos, perceber sempre o impacto que cada ação tem, que cada projeto de vida também tem, quando pensamos nas possibilidades de ação na comunidade onde vivemos, naquilo que gostamos de fazer,
estar sempre associada, haver esta consciência sempre associada, que falta, não é? Falta ainda em muitos trabalhos e dimensões da vida da sociedade, mas que cada vez mais se entende que é preciso e que é até urgente. E então aqui na Vila é isto ser uma cultura, não é? Desde o início haver essa consciência e essa relação estar na base como pilar. Então daí é uma escola sustentável, que se propõe ser sustentável, e ter essa relação de consciência e de procurar soluções e perceber os menores e melhores e mais regenerativos impactos daquilo que se escolha fazer com as crianças, com os recursos que se utilizarem, e nas aprendizagens. Então esse é um pilar também central. Temos como inspiração algumas pedagogias que estão aqui a ser usadas e que são referências. Temos da pedagogia Waldorf e da aprendizagem aberta, do Open Learning, duas referências-chave que estamos a usar. Traduzindo, não sei se queres, se continuo por aqui fora a falar ou se queres dizer alguma coisa. Go. Vai para onde vai para onde tu consideras que é importante ir para tornar claro aquilo que é a unicidade da vila. Ok. Então, enquanto pedagogia, o que estamos a usar, ou seja, a forma como estamos a propor que as crianças se relacionem com aquilo que aprendem e que querem aprender, e que também lhes é proposto que aprendem de diferentes formas. Para quem não conhece, a pedagogia Waldorf é aqui uma inspiração forte, porque tem uma relação com a natureza, com os materiais, com tudo o que é natural e verdade, para ancorar as crianças nessa verdade. Basicamente, esse é o fundamento aqui do Waldorf, nesta relação em que tudo o que sejam madeiras, lãs, tudo o que está disponível, a arte, a beleza do mundo, o estar na natureza, usar aquilo que está disponível desde pequeninos, tem esta proposta de os ancorar mesmo naquilo que é verdade, para que depois possam pela vida fora usar também tudo aquilo que já é transformado pelo ser humano. Mas há aqui uma base que se procura que seja mesmo muito presente neste dia a dia. Então o Waldorf traz isso com bastante força na sua proposta, e a Vila absorve e pratica esses princípios, assim como a profundidade e o significado das vivências que estão ali a ser experimentadas. Então, a pedagogia Waldorf tem esse lado muito bem trabalhado. Vamos celebrar, por exemplo, o solstício de inverno, mas há toda uma preparação e de uma vivência com significado vivida nos detalhes, nos pormenores, pelos adultos, pelas crianças, que torna cada celebração, por exemplo, muito construída em conjunto, muito construída. Tudo o que está ali tem um significado e uma razão de ser que todos nos identificamos, não é? Não cai assim nada de paraquedas. As coisas são feitas, preparadas com o seu tempo, com o seu ritmo, vividas naquele momento com o seu significado. Uma preparação para a escuridão que vem do solstício de inverno, como dizia. Então, estes ritmos da natureza integrados nas aprendizagens e nas vivências é muito rico na pedagogia Waldorf, e nós, sem dúvida, na Vila trouxemos e vivenciamos toda essa dimensão, assim como criar os seus próprios manuais à mão, ou seja, todas o que são as aprendizagens serem depois reunidas pela própria criança e adolescente nos seus próprios cadernos construídos e desenhados, toda a estética e a beleza de que o mundo vale a pena. Basicamente, traz-se muito o que é bonito e belo para também inspirar a que vale a pena o lugar onde estamos a viver, vale a pena construir para o que está à nossa volta e criar esse ambiente harmonioso, acolhedor e harmonioso de que há este espaço e esta forma de estar na vida. Então, é uma inspiração Waldorf que temos. E temos também a aprendizagem aberta. Convido a quem esteja a ouvir que conheça o Open Learning, que vem do pedagogo José Pacheco, do professor José Pacheco, que propõe que
que as aprendizagens aconteçam em contexto real, tenham um significado que venha da motivação de cada pessoa, de cada criança, de cada adolescente, e que só o que vem daí é que realmente se vai tornar conhecimento, porque vem dessa vontade de saber mais, que vai sendo direcionada pela própria pessoa, que vem desse espaço de verdadeiro de interesse, e então é a partir daí, é com base nesse fio condutor do interesse e da motivação que se propõem, que se trazem, que se traz conhecimento, que se traz aprendizagens que se tornam então conhecimento. Então, não dividir, não organizar as crianças por turma, nem a professora com um papel expositivo é aqui a proposta, ou seja, que não seja assim, mas que haja núcleos das crianças distribuídas pelos seus ritmos e pelos seus competências e capacidades de autonomia, de pesquisarem e de serem autónomas também nas suas pesquisas, então dividem-se mais destas formas e podem passar de um núcleo para o outro sem se ter que esperar pelo fim do ano letivo, então tendo em conta mesmo o momento em que está, existir um currículo subjetivo e uma tutoria individual, a partir do momento em que as crianças já têm essa autonomia, ou seja, quando começam no que equivale ao primeiro ano, estão numa iniciação, em que ainda estão em tutorias coletivas, mas mal começam a conseguir estar com a autonomia de escrita, de leitura, de pesquisa, já podem começar a ter tutorias individuais para poderem escolher os seus temas de interesse e as aprendizagens poderem ter isso então como fio. E qual é, neste momento, há quantos anos existe a Vila e qual é o intervalo de idades que tu já cobres, que a Vila já cobre? Porque eu sei que a ambição é chegar até o 12º, não é? Cobrir todo até o final do secundário, não é? E onde é Exato. que está? Neste momento está o primeiro ciclo, é assim, o trabalho da Vila está a ser feito para o primeiro ciclo. No início de setembro vai abrir já também a turma dos pequenos, nesta proposta Waldorf, ou seja, dos mais novos, já fica integrada no mesmo espaço que é em Campolide, em Lisboa, e que tem o potencial de ir até o 6º ano, ou seja, agora está o primeiro ciclo, no ano seguinte, para setembro, continua a ser primeiro ciclo, no ano seguinte já poderá ser, já haverá um edifício com espaço suficiente para abrir com o 5º, 6º, a partir desse ano letivo. De qualquer forma, como há este funcionamento por núcleos e há estas aprendizagens por projeto, acreditamos que com as crianças que já temos de 4º ano, que crianças de 5º ano se pudessem integrar. Na verdade, conseguimos ver que isso funcionaria. Mas a preparação, o 2º ciclo já com o 6º também, com essa abertura de mais espaço, será então no ano letivo seguinte. Para 7º para 12º, que é um objetivo, já será noutro espaço próprio para 7º e 12º, no qual estamos a trabalhar. Porque os adolescentes têm mesmo, na proposta da Vila, tanto por poder experimentar e viver, a proposta é tão rica para essas idades que queremos mesmo que haja do 7º ao 12º e que haja na cidade de Lisboa. Então já agora, como estamos a falar, posso falar de localização, Sim, porque também sim. tem uma razão de ser, porque encontramos e ainda bem, cada vez mais projetos em Portugal inovadores e que trazem novas propostas, mas muitos, então, quando têm a natureza no centro, são com lógica fora de Lisboa, não é? Existem em vários pontos do país e à volta de Lisboa também, mas sentimos que quem está na cidade é importante também poder ter uma proposta deste tipo, e com natureza urbana, mas natureza, mas árvores e que se possa viver na cidade com uma proposta que tenha estas características. Então o objetivo é também responder aqui a esta lacuna aqui dentro mesmo dos bairros de Lisboa e poder ser aqui em bairros centrais que a proposta existe e que conseguimos ter espaços de qualidade com natureza e com inovação. E por isso é mesmo para a cidade de Lisboa que a Vila se dirige. De qualquer forma, há mais alguns pilares da Vila para trazer aqui esta unicidade que eu ainda gostava de partilhar, e por isso, se eu puder ir por aí fora. Go. Então, só para recapitular, para tornar assim a coisa, como disseste, trazer aqui uma unicidade. Já falei do pilar das emoções, falei do pilar da ecologia, da sustentabilidade, da regeneração,
falei das práticas, não é? Waldorf e do Open Learning. E a nível de currículo, há mais algum trabalho que estamos a fazer e a trazer. A multiculturalidade e os direitos humanos têm aqui uma proposta que eu gostava de falar, porque nós estamos de facto a seguir o currículo português, e esta é uma questão, porque existem também várias propostas que estão a surgir em Lisboa, e ainda bem, com currículo internacional, ou de Oxford, e sentimos que dentro do currículo, que também é importante haver uma proposta, ou mais, se surgirem mais, mas a Vila ser uma proposta que segue o currículo português, ou seja, que depois quando chega ao 10º ano há aquelas áreas que nós todos sabemos, não é? As humanidades, ou seja, que isso aconteça, que há essas áreas, mas que são vividas de uma forma inovadora, ou seja, que não é necessário para outro currículo, é mesmo o português, mas vamos enriquecê-lo e vamos vivê-lo, né, com inovação. Então, esse será o currículo a seguir ao longo do percurso. Não quer dizer que, por exemplo, no caso de línguas e mesmo do inglês, temos mesmo uma proposta de estar presente e que seja bastante bilingue a experiência, mas não currículo internacional por esta razão que acabei de partilhar. Currículo novo, sim, ou seja, ao português acrescentamos propostas, como falei, o socioemocional, e ético, a sustentabilidade, e também aqui, por exemplo, na questão dos direitos humanos, tem importância por ser um aspecto que, e a igualdade de género, que define numa dimensão também o tipo de sociedade que se está a querer criar, e promover e a viver na vila, não é? E o tipo de cultura. E então, enquanto que o currículo português passa por esses conteúdos, assim como pela sustentabilidade, estão lá na cidadania, referidos, nós trazemos com reforço, com dinâmicas, e jogos que digam, ou seja, trabalhar-se os conceitos de justiça, de igualdade, de discriminação, com jogos e de formas dinâmicas que digam, que façam sentido e que interessem e motivem as crianças e os adolescentes para o que é que são estes temas e o que é vivê-los na prática, acima de tudo vivê-los na prática, não é? Nessa cultura. E também os temos na participação, aí é de criar mesmo próprias formas de participação das famílias, das crianças, no que é a vida na escola. O que temos desde já é tarefas que são possíveis fazer por troca, ou seja, permitir o envolvimento das famílias para que o valor a pagar seja menos e assim possam trocar diretamente tarefas de diferentes naturezas, mas que permitem que haja uma escola mais participativa também, além de diminuir a dependência do dinheiro no pagamento. Então, essa proposta de economia colaborativa temos também desde o início e funciona bem. E está também nesta identidade da vila, não é? Desta economia colaborativa e muito de uma escola comunitária. Nós estamos num bairro, há uma dimensão comunitária da escola que é vivida, peço desculpa estar a mexer, por aqui, pronto, que é vivida, em que esta participação é vivida. E aí falo então desta última dimensão pilar, que é a dimensão dos projetos na comunidade, não é? Das aprendizagens poderem acontecer nesse contexto real. Em Campo Lido, onde nós estamos, isso é muito possível porque estamos mesmo num bairro, estamos mesmo, ou seja, há uma agrofloresta onde as crianças vão, há as hortas, há espaços no bairro, a cooperativa, o próprio novo jardim da escola conseguimos juntar, mas há aqui uma vivência de comunidade e de bairro no dia a dia, que é um pilar da proposta da vila. Poderem aprender dessa forma, em que o contexto escolar não é fechado, mas integrado, não é? E não só estão no bairro, como também saem para outros locais da cidade, onde está disponível aprendizagens para que possam ir e vivê-las. Maria, porque para ser claro, a idade mínima neste momento é o quê? 1 ano ou 3 anos? É 2, na verdade é 2, menos de 2 Ok, não. A ok. partir dos 2 há uma proposta que ainda é só a meio tempo, dos 2. Depois, a partir dos 3 já pode ser a tempo inteiro, apesar de que entre os 3 e os 6 também damos a possibilidade de ser só manhãs ou ser 4 dias. Aliás, os 4 dias funcionam até bastante bem nos nossos pequenos, no primeiro seténio, porque e vamos mesmo manter essa possibilidade, ou seja, paga-se menos e estão menos, por se acreditar também este equilíbrio da semana, 4 dias, 3,
e nos pequenos podemos mesmo concretizá-lo e desde o início que o concretizamos, e há essa possibilidade e as pessoas pagam menos e estão 4 dias. Pronto, isso é um aspecto importante a ressalvar, porque tem também a ver com esta inovação que a Vila está a trazer, não é? Exatamente, sim. E a outra coisa que eu gostava que tu falasses é um pouco sobre a alimentação. Qual é o cuidado com a alimentação? Que tipo de alimentação a escola segue? Então, segue uma alimentação vegetariana integralmente biológica, de produção local o máximo também que conseguimos, com pequenos produtores, mas acima de tudo há realmente este princípio de ser biológica, de ser tudo biológico, daquilo que estamos a trazer, não ter açúcares, ser saudável, não é? Não há açúcar também na alimentação da escola. É vegetariana também no sentido ético, em que nós estamos à procura de trazer uma relação com todos os seres, não é? De respeito e independentemente da alimentação que as crianças todas tenham com as suas famílias, e que faz todo o sentido ter ali, há um ambiente de aprendizagem dessa ética, de que é possível alimentarmos-nos integralmente, passando por todos os cereais, conhecendo vários legumes, ou seja, a escola ser um espaço para isso. Tendo em conta que, olhando para a sociedade, está em déficit a quantidade de alimentação disponível desta forma, não é? Quando entramos num café, num restaurante, ou seja, as propostas da comunidade onde nós vivemos, não é? Têm muito mais de carne e de tudo isso do que dos vegetais locais, biológicos. Então é mesmo, ok, então aqui neste espaço nós vamos viver, e nós, tanto adultos como crianças, perceber o quão tem potencial e é possível alimentarmos-nos assim, e o impacto que tem em nós também. Então, daí que é esta a proposta. Grato, Maria. Como é que foi a tua história? Portanto, estamos a falar da vila, do que ela é, dos pilares, das suas essências, mas há uma história. Como é que é a tua história? Qual é a história da Maria que leva a ela estar hoje a co-criar este Game World com a Joana? Não é? Já são 4 anos, talvez mais um pouco, que tu estás envolvida neste projeto e a co-criá-lo. Portanto, quais foram as tuas histórias, as tuas pequenas histórias que te trouxeram aqui? O que é que te motivou a criar este Game World e dar vida a este projeto? Uhum. Então, no meu percurso de trabalho, a minha paixão que me moveu desde que estudava e depois comecei a trabalhar, assim, o foco sempre foi a inovação social, ou seja, o que é que a sociedade pode, o que é que a comunidade onde vivemos pode melhorar, o que é que, o que é que pode melhorar, o que é que eu posso contribuir para melhorar na forma como nós vivemos, e como é que uh, a sociedade, nas suas diferentes dimensões, pode viver valores e práticas que façam mais sentido ainda para a qualidade de vida de quem aqui vive. Então, esse sempre foi o que me moveu, e tive vários anos envolvida em projetos de impacto social e com uma vertente ecológica. Mas não de educação, ou seja, mesmo a trabalhar num bairro, ou em diferentes, ou com agricultura biológica, com cooperativa, modelos de trabalho colaborativos, economia colaborativa no centro também do que me moveu e do que me envolvi enquanto trabalho. E ao mesmo tempo tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, e quando o mais velho, que já é adolescente, era pequeno e entrou fiz a escolha dele entrar para a pedagogia Waldorf, em pequenino, comecei a perceber e a conhecer essa pedagogia, e por isso também a estudar outras, não é? A envolver-me, a conhecer mais sobre educação. E o que aconteceu foi que comecei a perceber como é que eu poderia juntar os dois mundos. Basicamente, não foi logo evidente. Eu comecei a envolver-me com a educação, a parte, estávamos nos projetos de inovação, e depois comecei a juntar e a perceber: espera, realmente a escola, enquanto uma organização que faz parte da cidade onde vivemos e da sociedade, pode ser um motor, não é? Pode e deve ser um motor de inovação social, e ao selo, é através desse motor que as crianças e adolescentes podem também aprender, não é? E vivendo essas propostas. Então foi aqui os dois mundos juntaram-se, e eu comecei a trabalhar mesmo
em vez de separar as coisas, aquilo que eu já estava envolvida, comecei-me a envolver num projeto Waldorf para crianças com outras famílias e em que a minha segunda filha já foi integralmente em pequena, integrou logo um projeto já participativo, de associação com várias famílias e em que eu já estava então a aprender toda esta dimensão e envolver-me com toda a dimensão da educação e já a gerir um projeto escolar para pequenos e ao mesmo tempo comecei a trabalhar neste sentido de, ok, se for sendo uma escola até o 12º ano, o que é que tudo aquilo que são os meus sonhos e aspirações para trabalho se podem conjugar numa escola, que não era o que eu inicialmente pensei quando comecei a trabalhar, mas que a vida me trouxe para aqui, para esta junção e na qual me realizo e percebi que me realizo integralmente. Ingrato. Portanto, um dos drivers foi os teus próprios filhos, não é? De criares, portanto, criares as condições para o tipo de educação que tu gostavas que os teus filhos estivessem a receber. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. E perceber que é preciso, o que é que não existe e que é importante que exista e não existindo, fazer com que aconteça. Para eles, para elas não é? Para o sítio onde estamos, para a comunidade que somos, não é? Aqui em Lisboa, que possa existir, como inspirando-me em tantos projetos também tão inspiradores que já existem à volta do mundo e pensando que temos que ter aqui, não é? Temos que ir, que avançar, que criar, para os nossos filhos e para a forma como queremos aqui viver e como podemos aqui viver a educação e a vida no geral. Também do ponto de vista da equipa e da forma como o projeto se estrutura, já há algumas inovações, porque vocês têm tendência a funcionar em círculo, portanto, quer com as crianças, quer entre os adultos e as pessoas que estão à frente da escola, portanto, uma perspectiva muito dialógica, portanto, isso em si já é uma das inovações. Houve há alguns anos atrás um documentário sobre escolas sociocráticas, com certeza se esse documentário fosse feito hoje, vocês seriam uma das escolas que seriam contempladas aí, portanto isso já é uma forma de inovar presente na organização da Vila. Queres falar um pouco sobre a equipa e sobre como é que vocês se organizam internamente? Então, aqui também desde a origem houve há aqui um pilar muito central a nível de equipa que é a noção de que a formação de adultos tem que estar no centro. O trabalho interior dos adultos, a formação a diferentes níveis de dimensões da equipa de adultos que é importante que se possa estender às famílias, mas que comecem quem também está todo o dia com as crianças, sem dúvida, fosse assumido como fundamental e como um currículo próprio, não é? É preciso trabalhar e criar muito currículo e criar muitas oportunidades aqui de formação e de desenvolvimento dos adultos que estamos e que criamos o ambiente para as crianças e aquilo que lhes está, e para os adolescentes próprios lhes está a ser proporcionado. Então é inseparável. É preciso assumir que este trabalho com os adultos é central num projeto escolar e para isso é preciso criar tempos, assumir isso, não é? Nos nossos horários e nas propostas que estamos a fazer a quem está envolvido, criar estes tempos para que a formação e desenvolvimento de cada um e de cada uma aconteça e possa acontecer em diferentes âmbitos é um objetivo, assim, acontece desde o primeiro dia que é contemplado e que, por exemplo, na dimensão emocional, como falaste da Joana, não é? Temos a Joana que tem este doutoramento em Mindfulness na educação e que trabalha dimensões importantes. Então, logo os primeiros professores, logo a integrarem a vila, semanalmente com a Joana a trabalharem esta dimensão, até para poderem ter esse foco nas crianças e na dimensão emocional e do bem-estar toda essa dimensão de aprendizagem das crianças, está sempre a ser trabalhado, estar ancorado nesse trabalho de adultos. Então, e aí continuamos também com o Centro Paia, com vocês, e há muito para fazer. E é um caminho também muito entusiasmante, sabermos que em paralelo para o que estamos a criar para as crianças é preciso trabalhar com adultos e fazermos todos esse percurso. Grato, Maria. Também algo interessante no caminho que eu tenho observado da Vila é a forma como vocês estão a financiar. É um projeto, é uma escola, tem edifícios, é preciso fazer investimentos para isto, para aquilo, para outro. Então, queres falar um pouco
disso, da dimensão de financiamento, como é que ela está a ser feita? Eu sei que vocês têm usado muitos mecanismos que não são normais, não é? Os normais é ir a um investidor institucional e pedir dinheiro, ou usar dinheiro próprio, ou outra coisa. Vocês têm feito as coisas de uma maneira diferente. Tu já ainda há pouco falaste que, do ponto de vista dos pais e de quem coloca as crianças na escola, há outra maneira de ver a economia e que pode haver trocas, outros tipos de serviços, outra forma de gerir uma economia dentro da própria escola. Também trouxeste aquela dimensão que a educação acontece muito na comunidade e que os pais têm um papel ativo aí, por exemplo, trazendo conteúdos, ensinando, também aprendendo, muitas vezes são eles que aprendem com as crianças, outras vezes eles que vêm trazer propostas para as crianças de costura ou de outras práticas que sejam relevantes para o contexto da comunidade e da formação dos jovens, não é? Em função daquilo que eles querem, não é? Como tu disseste, eles estão ao centro, é? São eles que vão escolhendo e modelando o seu caminho. Como é que tu vês, como é que é esse elemento de financiamento e de estrutura, que ainda por cima neste momento é determinante, não é? Porque a escola está a crescer, está a expandir. Queres falar um pouco sobre isso? Como é que isso está? Quais são as oportunidades que também estão aí, que estão em cima da mesa? Sim, então, um recurso central que usamos e estamos a usar na Vila é uma plataforma de crowdloaning que se chama GoParity. A Vila já fez algumas rondas de crowdloaning da GoParity que correram muito bem para poder adquirir um edifício e um terreno grande que permitem o licenciamento enquanto escola, que permitem abrir mais ciclos, receber mais crianças, apesar de não estaremos nunca a falar de uma escola grande, nunca é mas sim, mas para uma dimensão razoável de comunitária e para este licenciamento, de facto, implica um investimento. Tem uma dimensão já considerável e então o que fizemos foi abrir estes investimentos, estes crowdloanings da GoParity, que é uma plataforma mesmo interessante, não é? Que, para projetos que tenham sustentabilidade como um dos seus valores centrais. E têm corrido super bem, vão abrir mais rondas para investimentos na Vila. Quem está inscrito se inscreve facilmente na GoParity enquanto plataforma, pode investir na Vila desta forma. Além disso, também porque foi preciso fazer este investimento imobiliário, não é? De edifício e jardins próprios da vila, apesar de também usarmos os públicos à volta, mas o próprio edifício tem também os seus jardins próprios, que estão depois ligados aos jardins públicos, em frente. Então, criámos empresa, que aqui a Gênesis era associação, cooperativa, mas criámos uma empresa para se fazer esse investimento. E o modelo tornou-se um modelo de SA, com ações, e neste momento as pessoas podem também investir na Vila comprando ações da Vila. E que é importante, mesmo para que este crescimento possa acontecer e continuar a acontecer, é possível, é uma forma de participação também das famílias que têm crianças na Vila, ou da equipa, ou de quem se interesse. Então estamos com estas duas vias. A nível de economia, nós depois temos a economia própria das trocas diretas que falei. A nível de investimento, temos estas duas vias que é muito bom podermos receber, alargar a nossa comunidade para que permita que este investimento continue a acontecer como está a acontecer. Está num momento, aliás, fundamental de crescimento. Estamos a criar uns espaços cá fora, nestes jardins que falei, super bonitos, todos ecológicos, mas para isso, ou seja, de madeira, com uma imensa beleza, a beleza que falava também dos espaços, não é? Esta inspiração nos espaços onde estamos. E que são fundamentais para onde toda esta proposta acontece, aqui no caso dos pequeninos até o sexto ano em Campo Lido, e então temos estas duas vias de participação no investimento. GoParity e diretamente ações da Vila. Grato. Portanto, se eu que estou a ouvir-te, se sentir que ressoa com o projeto e que quer de alguma forma contribuir para que ele exista e se torne viável, eu posso entrar em contacto com a Vila e dizer, olha, eu quero comprar ações e quero dessa maneira poder ajudar. Ou se eu sou um pai de uma criança aí, portanto eu posso comprar ações ao mesmo tempo que tenho
que estou na proposta educacional, também estou a contribuir para que a escola possa existir. Exatamente. Portanto, e essa é de facto uma qualidade diferente daquilo que é habitual. Eu na escola onde os meus filhos estão, não tenho essa possibilidade, não tenho essa maneira de contribuir. Aqui tens estas duas, ou podes comprar e ficar mesmo com ações da Vila, ou podes emprestar através da plataforma GoParity, que permite pequenos empréstimos. Tens duas formas. Isso de facto abre um outro universo para quem nos está a ouvir, que é Game World Builders e que está a construir projetos aí um pouco por aí fora, de pensar, porque há muito esta ideia, não, não tenho dinheiro, ou o investidor tem que ser o clássico ou o tradicional, e tu estás a reinventar também a coisa aí, e a ir muito mais para as pessoas que estão verdadeiramente interessadas em apoiar estas iniciativas e este tipo de projetos transformadores ou de inovação social, como tu estavas a referir ainda há pouco. E grato por isso, penso que é uma dos elementos interessantes que tem o projeto da Vila, dos vários que tu foste falando, também um na sua construção. O que é que tu vês, Maria, que é os principais desafios hoje que tu tens pela frente em relação à Vila? Desafios. A conjugação dos timings entre investimento, crescimento, as famílias que chegam, as necessidades que têm e os timings de construções e de licenciamentos e tudo isso em que estamos envolvidos. Ou seja, eu tenho assim alguma tranquilidade até em relação a isso dentro de mim, por mais que viva isto intensamente, ou seja, mas acredito assim numa coisa que trabalha. Que ao trabalhar essas coisas vão se conjugando, nem sempre da forma como se estava a planear, mas assim, havendo um motor, não é? Havendo um motor é preciso construir, queremos construir, a coisa acontece de uma forma, de outra. Agora, claro, é sempre desafiante e complexo, não é? Estamos a falar as escolas são burocraticamente complexas, os licenciamentos, os espaços, a dimensão do investimento também é grande, então o desafio é esse, mas é também algo que está assim nas pessoas a quem isto diz, não podia estar mais no centro dos seus corações, não é? Que é onde é que os nossos filhos estão e o que é que estão a fazer. Então, essa parte também é muito interessante para se viver este desafio, porque ao mesmo tempo o motor é muito válido, vem muito aqui de um espaço que todos valorizamos muito, muito central. Então, vamos aqui construindo e a coisa conjugando-se, mas sem dúvida é um desafio. Eu gostava de explorar um pouco mais aquela perspectiva que tu disseste da escola na comunidade, não é? E esta comunidade é Campo Lido, portanto em Lisboa, na cidade de Lisboa, e este bairro em si já tem algumas particularidades. Tu falaste ainda há pouco do Centro Paia, que é um centro de consciência e desenvolvimento humano, falaste da agrofloresta, há outros projetos de economia circular dentro do bairro e a experimentação da moeda local e afins, portanto é um bairro que tem uma certa dinâmica e que está a cunhar esta ideia de um ecobairro, progressivamente se transformar num bairro com uma existência mais sustentável. E tu pelo teu passado, trabalhares em comunidades, em bairros, tu tens aí uma matriz forte nesse contexto, e pela própria metodologia que tu já falaste, do Open Learning, da escola aberta, porque portanto, aberta quer dizer ela expande-se ela vai para, as aprendizagens são reais, são feitas no mundo, na comunidade. Como é que tu estás, como é que este elemento é determinante para ti? Como é que se modela uma escola cujo bairro, cuja cidade é o próprio campus da escola, não é? Portanto, eu sei que já há alguns projetos e algumas experiências que vocês estão a fazer nesse contexto. Eu gostava que tu falasses de um pouco mais, porque é de facto um elemento que não é muito habitual, não é? A escola fecha-se dentro dos seus quatro muros e segue quase, no outro dia um pai contava-me que uma criança fazia esta sequência de perguntas. Pai, o que é que tu conheces que tem as paredes assim todas fechadas, tem umas grades por cima e nas portas abrem-se e fecham-se para nós entrarmos. E o pai ficou assim pensativo e perplexo e a primeira coisa que veio foi prisão. Ele disse, pois é, mas isso é a minha escola. E portanto esta ideia de que a escola está dentro, não é? Que está fechada sobre si própria do contexto, e não é isso que está aqui em cima da mesa. A escola está completamente aberta e completamente voltada, e quem for e tiver a oportunidade de visitar a escola, quer neste ano letivo, quer no próximo, vai sentir isso. Ela está presente nas infraestruturas do bairro, no bairro, e interage com o bairro. Então fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre
esse Sim, outro lado que não é tão visível e que eu tenho medo que na partilha que tu fizeste não passe, não é? não Não aterre nas passe. pessoas que estão a ouvir. Exato. Então, olha, o José Pacheco fala disso assim com uma convicção super bonita que é isto, não é? A escola tem que perder os seus muros mesmo. É preciso não haver muros e reconhecer-se que as aprendizagens acontecem no contexto real, onde nós estamos, onde nós vivemos, e que não é educação para a vida, mas sim a vida a acontecer é que é a educação, não é? É ao contrário, não é? Uma preparação já está a acontecer. E então, nós, quando fomos o primeiro ano para o bairro da Bela Flor, já com crianças de primeiro ciclo, estávamos assim naquela antecipação, como é que vai correr, porque vão interagir mesmo aqui com. O bairro tem uma história de uma cooperativa que foi criada depois do 25 de Abril, super interessante, um caso de sucesso, tem uma parte de bairro social, tem todos esses espaços verdes também, e estávamos na expectativa como é que os moradores também iam receber as crianças da vila, que não são moradoras, mas passam ali o dia no bairro e neste momento fazem parte do bairro neste sentido, apesar de a questão de haver moradores na vila é mesmo aqui um objetivo e criar bolsas para crianças do bairro e de qualquer forma há pessoas que vivem ali perto, não é? Isso bate certo também, não é? Há ali várias possibilidades de se viver perto e há famílias que vivemos depois no bairro a seguir ou mesmo naquele bairro de Campolide. Mas, de qualquer forma, mesmo ali nos espaços onde estamos, não é? Há pessoas que estão ali a viver mesmo na janela ao lado e a porta ao lado, não é? Então estão a uma interação direta com a escola a acontecer. E estes vizinhos fazem também, têm as suas características próprias, têm os seus hábitos, e pensar como é que vai ser aqui esta interação e surpreender-nos tanto pela positiva. Assim, é mesmo cresce é um enriquecimento enorme da experiência de aprendizagem. As próprias pessoas que se tornam mesmo uma fonte de aprendizagem para as crianças que estão a viver a escola desta forma ali na comunidade, surpreendeu e traz todos os dias, em várias dimensões, pequenas surpresas que enriquecem mesmo a experiência de quem está e que superou as nossas expectativas. O quão traz valor, o quão acrescenta valor, viver-se na realidade e permitir-se que a experiência aconteça em comunidade, assim, numa comunidade real e sem muros. Assim, eu acho sempre graça a uma criança que logo das primeiras nós íamos assim à porta de uma das salas da vila que está ali no bairro e dá assim para uma parte pedonal do bairro, mas que está ali aberta e a criança vinha pela primeira vez e achámos, ela vai entrar nesta sala e se calhar vai dizer a minha escola é tão pequena, é só esta sala. Mas há vários espaços do bairro onde que as crianças usam, não é? E depois agora há toda esta nova parte privada que foi adquirida com as rondas da Cooperative que falei, mas que é também no bairro e de forma pedonal se chega às salas que temos no bairro. Portanto, fica assim bastante integrado. De qualquer forma, a história que estava a contar é a criança dizer logo, a minha escola é enorme, isto é o bairro inteiro, é a minha escola, elas sentem isso, não têm aquela coisa de ficam logo a viver e sentem que a sua escola realmente é enorme, olham para aqueles edifícios, para as pessoas e olha, isto é tudo para eu aprender aqui, e acaba por ser, e então é mesmo a percepção dessa criança e depois delas no geral é logo essa, elas já sentem ali os cantos, as ruas, o jardim, o parque, tudo ali como estes locais das suas aprendizagens e onde estão e onde pertencem, não é? Então é mesmo uma experiência que faz muito sentido não ter esses muros e as crianças poderem vivenciar esta relação direta. Grato, Maria. Também sei, tu várias vezes me disseste isso, que um dos teus dilemas em relação até no seres mãe é que acaba-se o sexto ano ou acaba-se o nono ano e não há continuidade dentro do modelo, não é? Este modelo alternativo de focar, centrar no indivíduo, na pessoa que está a aprender e não tanto na sala, no método, no professor, whatever que seja a perspectiva que os outros modelos têm. Quanto tempo pensas que será que terás até o 12º ano, que vai esta extensão entre o atual, tu já estás-te a preparar para o quinto sexto e, portanto, no ano letivo de 2024, 2025 já vais ter essa oferta do quinto e do sexto, e as outras, quanto perspectivas que se possa acontecer as outras? Dentro de 3 anos, é um prazo razoável, 4? O que é que estás a pensar que isso pode ser? Eu sei que tu já estás a trabalhar nisso há algum tempo, desde... Sim, Portanto,
Sim, o que se perspectiva é, desde quinto, sexto, o sétimo abre a seguir será 3 anos. Não Muito poderá bem. ser a 3 anos, será para que o secundário, para que o terceiro ciclo possa começar. Na verdade, poderá ser que aconteça começar logo com o secundário também. Aí tem a ver com o espaço, e por acaso vamos saber em breve. Por exemplo, se conseguirmos um espaço específico para o qual temos estado a trabalhar e trabalharmos bastante, se esse espaço surgir mesmo, se esse espaço se confirmar, até vai abrir ao mesmo tempo, logo terceiro ciclo e secundário, nesse prazo. Então, o que posso garantir é que é um foco, é mesmo um foco que a proposta para essas idades aconteça e que não demore assim mais do que esse prazo que estamos a falar, porque para que ele possa existir e ser vivenciado E dar aqui. a continuidade, não é? Portanto, permitir a E a continuidade das continuidade, crianças que estão. continuidade de É. quem está a poder acontecer e juntarem-se também mais, quem esteja à procura. Grato, Maria. Acho que estamos a cobrir assim os elementos-chave do projeto e em que ele é inovador e qual é de facto as áreas onde tu tens estado a co-criar coisas diferentes do que é habitual. Como é que tu cuidas de ti neste processo? Não é? Mãe de quatro, criar uma escola nos diferentes graus, tratar de financiamento, edifícios, garantir que o que existe está a funcionar, mas Pedagogia, comunidade, é isso. famílias, Como é que é? Como é que equipa. é? Como é que tu cuidas de ti nisto? O que é que tu fazes para te manter sã, para que essa paixão que a gente sente aqui na conversa que tu estás a trazer continue presente, que tu continues Sim, alinhada, com a atenção para poderes estar e relacionar-te com as pessoas com quem tu gostas e que são importantes na tua vida, né? Como é que é isso? O que é que tu fazes para te manter sã, para manteres uhum. resiliente nestes tempos? Então, um ponto, um, 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 um aspecto fundamental para me manter sã é a paixão. Isso sem dúvida que me traz saúde também, não é? Ou seja, é muito trabalho e compromisso, mas como vem assim de um espaço mesmo daquilo em que acredito, é um entusiasmo, não é? Eu vivo os dias com entusiasmo, adoro todas as dimensões do que estamos aqui a falar, todas as dimensões eu me entusiasmo a construção e por isso o dia a dia, não é? Se a pessoa acorda e tem um dia que é entusiasmo, contribui, não é? Para a saúde. Depois, e para estar bem. Depois, aqui uma integração, também o que eu procuro no projeto e que também é mesmo proporcionável a mais pessoas da equipa, é esse o objetivo e da vila que pertençam, é uma integração, é que aquele trabalho de adulto que precisamos de fazer também sozinhos, termos um tempo para meditar, para estar, esteja integrado no tempo, não é? No tempo do trabalho e haja um espaço e um momento para isso, que os nossos filhos ou filhas tenham o seu espaço para estar e possam estar próximos, não é? E fazer parte e estamos envolvidos consigo e estejam ali, então isso também traz qualidade de vida, não é? É uma integração. Então é aí que é essa integração que já acontece em diferentes aspectos na minha experiência na vila e que acredito que possa acontecer ainda mais, e então é aí que também acabo por estar a contribuir para estar bem, não é? Porque alimento, não é? Estou ali a trabalhar, mas também dou um beijinho e abraço a uma das filhas que passou, depois também sei que estou a contribuir para outra dimensão do outro que vai fazer isto, e estamos a participar numa mesma coisa, não é? Estamos em conjunto, então isso é fundamental para esse bem-estar e também, como disse, esses espaços de nós podemos cuidar de nós próprios e termos espaços para parar, para trabalhar para a própria formação ou tempo sem crianças, isso também estar contemplado na vila, no dia a dia, é fundamental já o consigo encontrar, já tenho isso também para mim na vila e quero ter também mais e que todos tenhamos, então é por aí. A alimentação saudável também já agora trazer, por exemplo, também está ali contemplada, também é para nós, então a pessoa conseguir integrar, não é? Aquilo que nos traga bem-estar. Esse aspecto, quero sublinhar, esse aspecto da integração da vida. Não há a caixinha da vida pessoal,
da vida familiar, da vida profissional, Exato. esse tecer que tu estás a fazer, de garantir que a vida está fluida, que tu estás fluida nos espaços, é algo que tem sido bonito de acompanhar e que não há muitas famílias que possam dizer que têm isso. Isso acontece no seu Exato, dia e a isso dia, traz não é? de facto, traz bem-estar, traz tranquilidade, traz qualidade, então é isso, acredito que faz sentido haver isso para muito mais pessoas. Grato, Maria. Está a ser uma conversa que a mim me inspira, no sentido de ver que é possível, que tu estás a arranjar maneiras de tornar alguns dos sonhos que eu também tenho para mim possível e que eu estás a fazer num sítio que é improvável. Pelo menos na minha caixa, minha estrutura diz que dentro da cidade é muito mais difícil de fazer e tu estás a construir e a co-criar dentro da cidade. Portanto, a criar uma forma de vida que normalmente está associada a fora da cidade, ao mundo rural, dentro da cidade. E isso também é um elemento que eu quero destacar aqui, que sublinho na, como, como inovador, como algo que é diferente, porque é muito comum a gente encontrar alguns projetos desta natureza fora, deste por acaso não muito, porque a combinação que tu estás a fazer daquilo que tu chamaste os pilares é de facto única aqui, mas há muitos projetos de educação fora das cidades em si, e dentro da cidade não há tanto espaço para fazer esta educação baseada na natureza ou na floresta ou afins, e tu estás a descobrir maneiras de fazer isso e eu quero sublinhar isso como um dos elementos que é importante neste contexto. Como é que nós falamos da essência da vila, fomos falando dos elementos que vão caracterizando aquilo que é a vila, e eu gostava que tu falasses também da tua essência. Quem és tu? Qual é a essência da Maria que está aqui, deste ser humano que está aqui à minha frente? Como é que tu descreves nas tuas próprias palavras? Que essência tu tens? A minha essência é. Há qualquer coisa em mim que sempre houve muito de ação, fazer, concretizar, construir, acreditar que é possível e encontrar formas e ser resiliente, porque há muita coisa que demora imenso tempo e é preciso ser muito resiliente. E tenho muita experiência dessa resiliência em muitos aspectos daquilo que procuro e que tento construir, então é uma característica que me define, penso, e que encontro em mim desde cedo. Uh, acreditar em causas, acreditar mesmo em mudanças, e por isso em mudanças que tragam uma vida melhor para as pessoas. Então, esse fogo que há dentro de mim que acredita nisso e que quer promover e contribuir para, define-me bastante, e por isso há muita ação em mim, mas ao mesmo tempo vem de um espaço de sentimento, não é? Vem de um espaço que está associado à sensibilidade, a sentir, a estar ligada, não é? Às pessoas, à vida. Então, não poderia, não me identifico com uma descrição que fica aqui num racional só porque planeamento e ação é uma coisa que me define, mas associado mesmo a esta dimensão daquilo que sinto, não é? E então penso que esta junção define bastante. Seria assim. Grato, Maria, por teres feito esta conversa comigo, teres falado daquilo que te apaixona e dessa maneira também te mostrares, também te deixares ver e se poder conhecer a Maria que está por trás dessa paixão e deste Game World. Foi Grato mesmo por isso. um prazer enorme. Até breve, fiquem bem. Até Fica já. bem. Até já.